Estamos aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, reuniu todos na família, né? Você viu o tema? Você lembrou daquela pessoa, né, da sua família que talvez tenha interesse também em acompanhar essa entrevista, né? Então chama, que nós já estamos aqui com o médico, né, Dr. Baltazar Sanabria, ele que é dermatologista e vai falar com a gente sobre transplante capilar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cláudia. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e poder estar falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto e trabalha muito no dia a dia. Não é? E desde já a gente quer agradecer o seu sim aqui para a Milícia da Imaculada. Ele que já esteve aqui no programa da Tom também, né? No Sempre Com Você. E aqui está somando aqui no Viver com Fé e Saúde, né? Já esteve no Sempre Com Você e agora no Viver com Fé e Saúde. Doutor Baltazar, afinal de contas, transplante capilar, de que forma acontece? O que é o transplante? Cláudia, o transplante capilar hoje é uma das opções de tratamento no caso dos pacientes que têm calvície. Uhum. Então, assim, realmente é uma opção cirúrgica no tratamento dos pacientes calvos e tem algumas outras indicações também. Pode ser feito em algumas áreas de cicatrizes, às vezes cicatrizes do couro cabeludo, algumas doenças que evoluem, né, para área sem cabelo, a gente pode muitas vezes recorrer a essa opção de tratamento e para resolver o problema do paciente. Entendi. E há quem fale de transplante capilar e outro de implante. Existe uma diferença em relação Existe sim. Na verdade, assim, no dia a dia a gente acaba usando como sinônimo, né? Sim. Mas assim, na prática clínica mesmo, qual que é a diferença? O transplante capilar, ele é na verdade uma redistribuição dos cabelos do paciente. Então o paciente ele tem uma região calva e uma região que tem cabelo. Então, a gente vai pegar uma quantia de cabelos da região onde ele tem bastante cabelo e levar para essa área calva. Então, na verdade, é uma redistribuição. Isso quer dizer o quê? O cabelo é do paciente. Quando a gente utiliza o termo implante capilar, a gente remete a uma opção de tratamento em que você pega um material fora do corpo do paciente e coloca na área calva, ou enfim, onde o paciente precisa de cabelo, por meio de fios sintéticos, né? É isso que eu ia te perguntar. Isso. Só que isso é uma prática clínica hoje que é abandonada, não deu certo, foi feito alguns pacientes foram tratados durante um tempo, mas enfim, em decorrência de infecções repetitivas, realmente foi uma opção de tratamento que não progrediu e hoje em dia não é feito mais. Entendi. E na verdade, você diz assim, em relação à questão do sintético, né? Mas não é feito mais nem de cabelo de outra pessoa? Existe essa possibilidade de transplantar de uma pessoa para outra? Não. Transplantar não, implantar. Transplantar. Transplantar nesse caso? É transplantar. Tá. Implantar é quando é uma coisa artificial, né? Ok. Quando é uma coisa que não é do corpo humano, né? Ou não é do teu corpo. Então, muitas pessoas perguntam se você pode pegar o cabelo de uma pessoa e colocar em outra pessoa, né? Isso não pode fazer. É diferente, por exemplo, de um transplante renal, que realmente a gente consegue muitas vezes pegar o rim de uma pessoa e levar para outra pessoa. Só que para isso o paciente é submetido a um procedimento de imunossupressão. Então você submete o paciente a um risco. Sim. Só que vale a pena você submeter o paciente a um risco por um transplante de rim, Sim. que é essencial para a vida. Quando a gente fala de transplante de cabelo, é um procedimento cirúrgico estético. Então, assim, não justifica de maneira nenhuma você submeter o paciente a um procedimento de uma imunossupressão, colocando a vida dele em risco para fazer um transplante capilar. E se você não fizer esse procedimento da imunossupressão, a rejeição é praticamente 100%. É isso que eu ia te perguntar, porque ainda que seja nesse sentido, né, de algo estético, é necessário passar por todo esse procedimento, né? Se você não fizer nada e transplantar de uma pessoa para outra, é fato a rejeição. Então é um procedimento inviável. E como que sabe se pode fazer ou não pode fazer um procedimento como esse, doutor? Então, você primeiramente tem que ser feito o diagnóstico, porque assim, quando a gente fala de queda de cabelo, existe N causas, né? Então o paciente ele pode ter calvície, ele pode ter alopecia areata, ele pode ter fluido telógeno, ele pode ter algumas alopecias cicatriciais. Enfim, primeira coisa que deve ser feito é um diagnóstico da causa. Depois que você fez o diagnóstico, aí você pode pensar no transplante capilar como uma opção de tratamento. A principal indicação de transplante capilar, com certeza, é a calvície. Tá? Então, a calvície vai depender do estágio em que ela vai estar para o paciente ser submetido à cirurgia. Entendi. Então, assim, a gente tem uma escala aí que varia do grau 1 ao grau 7. Então, o paciente que é calvo, grau número 2,
muitas vezes a gente consegue reverter essa situação e controlar com tratamentos tópicos, com medicamentos, com shampoos. Agora, um paciente que já está um grau 4 para 5, quase sempre a gente tem que recorrer a essa opção cirúrgica, que é o transplante de cabelo para tratamento. Quando você fala de grau, você fala da calvície. De calvície. Tá. Quando eu falo da principal indicação de transplante de cabelo, que é a calvície. Tá? Essa classificação grau 1 até 7, eu me refiro a níveis de calvície. Entendi. E idade? Tem uma idade recomendada, no caso, para cirurgia? Não tem. Assim, idade máxima não existe. Eu já operei paciente de 76 anos, por exemplo. Olha. Idade mínima também não existe uma regra. Só que é muito complicado você operar um rapaz, às vezes de 20, 18 anos. Por quê? A calvície dele está iniciando, você não tem uma noção de como vai progredir. Então, muitas vezes, a gente inicia pelo menos um tratamento para esse paciente, faz esse paciente estabilizar o quadro dele da calvície e, se for necessário, a gente pode discutir a possibilidade de ser feito. Entendi. Mas, como regra geral, a gente evita antes dos 25. Só que tem casos e casos, né? Muitas vezes o paciente ele pode ter menos de 25 anos e você submeter ele a algum tratamento clínico, estabilizar o problema dele e aí complementar o tratamento com uma cirurgia. Vai depender da idade do paciente, do grau de calvície que ele tem, do tratamento clínico que ele faz. Então tem muitos fatores para ser avaliado. E esses fatores também são avaliados, claro, no caso para mulheres, né? E quais são os critérios? Geralmente segue mais ou menos na mesma questão dos homens? Assim, existe uma diferença, na verdade, né? Porque, da mesma maneira que tem a calvície masculina, existe a calvície feminina. E também a calvície feminina é uma opção do transplante de cabelo como tratamento. Mas a apresentação clínica é diferente, mas o procedimento em si, o ato cirúrgico é igual, tá? Vai depender, quando a gente fala de mulher ela tem mais causas de queda de cabelo do que homens. Ela tem outros tipos de problema que às vezes pode simular uma calvície. Então, assim, quando a gente fala de mulher, o ato cirúrgico em si é o mesmo, mas a gente precisa ter um cuidado de determinar a causa de queda de cabelo da mulher para você indicar a cirurgia. Porque se você, dependendo da causa, às vezes vai ser frustrante, porque a cirurgia ela pode não ser benéfica e aí você gerou no paciente uma expectativa, o paciente teve a questão de custo, a frustração de não ter dado certo. Então é importantíssimo realmente determinar a causa da queda de cabelo da mulher. Tratando-se de calvície, com certeza o transplante capilar é uma opção. Doutora, eu fico pensando na autoestima desses pacientes. Cláudia, assim, muitas vezes a gente subestima o cabelo, né? É muito comum isso, principalmente quem não tem problema de cabelo, né? Mas a gente vê que realmente tem um impacto muito grande. E só quem passa pelo problema entende isso, sabe? Assim, a gente tem algumas situações de casos de paciente que muitas vezes, sem exagero, o dono da casa, o homem da família, ele simplesmente não tira o boné dentro de casa. Ele entra no banheiro com o boné, ele toma banho, aí ele coloca o boné para sair. Isso é comum. A gente vê casos de pessoas que, enfim, faz 5 anos que não vai numa igreja, num casamento, num evento, numa festa, né? Porque não tira o boné. Você entendeu? Então, assim, com certeza, o quadro de queda de cabelo, às vezes um grau avançado de calvície, ele tem um impacto muito grande, porque limita muito a vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa ela não tira fotos, porque ela não quer aparecer, ou se ela tira foto, ela precisa editar de alguma maneira para não aparecer a área calva dela. Sim. Então, assim, o impacto da calvície, da queda de cabelo na vida das pessoas realmente é grande, tá? Impacta muito na autoestima. E sem dúvida que faz toda a diferença também, né, doutor? Quando eles chegam para você, geralmente eles já chegam exatamente para transplante, para cirurgia. Na fala deles, eles buscam exatamente isso? Olha, isso tem muito. Tem muita gente que chega querendo fazer o transplante, mas muitas vezes não tem indicação. Mas o que a gente vê mesmo no dia a dia é que, não falo nem em questão de consultório, de sociedade, de população. Eles muitas vezes desconhecem essa opção como tratamento. É mesmo? Ontem mesmo eu atendi um paciente e ele não sabia dessa possibilidade. Olha. Um rapaz de 35 anos que já tinha uma calvície avançada e por meios de medicamento, tópico, de produtos, de shampoos, comprimidos, ele não tem como reverter. Na hora que eu falei do transplante, ele se surpreendeu. Então, realmente, é que assim, o meu consultório ele tem uma amostra viciada, né? As pessoas vão me procurar por isso. Mas a população, em geral, muitas vezes não tem muita noção dessa possibilidade e dessa opção de tratamento. E é acessível, doutor?
É acessível, sim. É claro que a cirurgia é uma cirurgia estética, tem custos, mas assim, a pessoa ela pode se programar, é acessível com certeza, tá? E existem pessoas que realizam essas cirurgias no Brasil, e existem pessoas que de repente buscam fora também, doutor? Então, Cláudia, realmente esse é um tema importante, muitas vezes, para a gente abordar aqui no programa. Por quê? Hoje, o transplante capilar no Brasil, óbvio que questão de custo varia muito. Existem cirurgias que custam muitos milhares de reais e cirurgias que é um custo bem mais acessível, com médicos habilitados, médicos profissionais capacitados, entendeu? Indicados pelo Conselho Federal de Medicina. Mas hoje existe um mercado fora, né, no exterior, que realmente é chamativo muito para a população, porque passa a impressão que é muito mais barato, mas muitas vezes isso pode ser um pouco frustrante, porque o paciente simplesmente manda fotos para as clínicas, aí eles olham as fotos e falam, ó, você vai fazer a cirurgia, tá tranquilo, o paciente não é submetido a nenhuma avaliação por um médico. Falar, não existe nada desse cuidado, e como é que vai fazer a distância? Não tem contato nenhum com o médico, e o pior, na verdade, muitas vezes esse paciente sai do Brasil e ele vai para o exterior e ele é submetido por um procedimento por não médicos. Pessoas assim, treinadas e, enfim, óbvio que isso vai ter um custo menor quando você vai querer comparar, né? Mas assim, não tem comparação o tipo de profissional que você vai se submeter à cirurgia no Brasil com o tipo de profissional que você vai se submeter fora, entendeu? Sem dúvida. E se você for sair daqui para operar com um médico fora, capacitado, habilitado, eu não tenho dúvida que o custo é até maior do que aqui do Brasil. Tá? Então, assim, isso é um alerta para a população, se cuida, procure informações com quem você vai operar, realmente é um médico. A cirurgia de transplante capilar é um ato cirúrgico. O paciente é submetido a uma cirurgia, entendeu? Então, a pessoa, para fazer uma cirurgia, ela tem que ter feito faculdade de medicina, ela passou por uma formação aí fora da faculdade de mais de 4 a 6 anos, entendeu? Porque no Brasil, o Conselho Federal orienta que quem deve realizar a cirurgia são os dermatologistas e os cirurgiões plásticos. Olha. Então, assim, é uma formação muito longa até você chegar ao momento de você realizar esse ato. Então, realmente é uma cirurgia séria, que deve ser feito por profissionais sérios. Porque isso pode, na verdade, às vezes você ir lá realizar um sonho, pode ser, na verdade, uma frustração muito grande. Tá? Então, cuidado. Tá? É um alerta importante para realmente procurar saber realmente onde você vai operar. Não coloca o dinheiro, o valor, como principal critério da sua opção de escolha do teu médico, tá? Procure avaliar se esse médico realmente é médico, se ele tem experiência na área, se ele tem informação na área, para você correr o mínimo de risco possível, né? E evitar uma frustração. Sem sombra de dúvidas, até porque tem a questão da frustração, tem a questão financeira, que você acaba tendo perdas, não vai resolver a sua situação e você ainda põe sua vida em risco. E teve a perda tudo, né? É muita coisa, né? Assim, em risco. E assim, doutor Baltazar, tem também todos os procedimentos pré-cirúrgicos, né? Quais seriam esses procedimentos? Com certeza. Quando o paciente vai ser submetido à cirurgia, primeiro, aquilo que eu te falei, primeiramente, o paciente ele precisa passar por uma avaliação médica. Sim, não vai ser por uma foto, né? Complicado. Você vai passar por uma avaliação médica, o médico vai fazer o diagnóstico do teu problema. Você tem calvície, então assim, realmente é uma opção de tratamento. Você tem calvície, é ideal que a gente inicie um tratamento, ou antes da cirurgia, alguns pacientes acabam começando depois da cirurgia, mas existe um preparo, você tem que fazer exames pré-operatórios, precisa avaliar se você tem algum risco de ser submetido a esse procedimento, iniciar alguns tratamentos antes, você opera o paciente, depois você tem que tratar esse paciente no pós-operatório. Isso é muito importante. Porque os pacientes confundem. Ele acha que ele vai fazer a cirurgia do transplante e ele está curado da calvície. Não. A calvície ela é uma doença crônica, da mesma forma que o diabetes, da mesma forma que a pressão alta, que você precisa tratar. Faz necessário. É necessário o tratamento. Se você não tratar, a tua doença vai progredir. E muitas vezes o paciente se frustra, por quê? Ele opera hoje, ele está super satisfeito com o resultado, está com volume de cabelo, recuperou a autoestima, mas ele simplesmente operou e fugiu do consultório, não voltou mais, e 10 anos ele já está com a cabeça rala de novo, entendeu? Por quê? Porque ele não tratou. O cabelo que ele transplantou está ali, mas e aquele cabelo que ele tinha antes, que estava do lado do cabelo transplantado?
ele evoluiu, ele é suscetível à calvície, ele se perdeu. Então é importantíssimo esse acompanhamento pós-operatório. Porque o paciente ele precisa passar por um segmento, ele precisa estar em tratamento. Isso é importante. A cirurgia de transplante, os pacientes eles têm que ter essa consciência, não cura da calvície. Okay. Tá? O paciente ele recupera uma cobertura capilar. Só que a calvície em si ela é uma doença crônica e precisa ser tratada como qualquer outra doença. Olha isso, é verdade. Olha, gente, e vendo ele falar, a gente vê o quanto que a gente acredita realmente em algumas coisas. Às vezes a gente acaba ficando, vai para uma entrevista, né, com um médico nesse caso, né, e a pessoa fica tão focada no seu sonho, né, não observa as outras questões e acaba se frustrando realmente. Então, agora imagine se você volta para o Brasil com esse sonho frustrado e depois você ainda volta, eu não vou dizer iludido porque você está tão, né, fascinado, né, com o resultado, que aí as coisas na verdade acabam aparecendo e aí a frustração que vai ser maior. Tem mais uma observação quando a gente fala de operar fora. Qualquer procedimento cirúrgico, qualquer um, é suscetível à complicação. Sim. Qualquer. Não existe nenhum tipo de procedimento 100% garantido que não vai complicar. Não tem. Para você tirar uma unha do pé, da mão, você tem um risco de uma complicação. Imagina um procedimento desse, entendeu? Então, você operando no Brasil, você está muito mais próximo do seu médico. Se você tiver qualquer complicação, o teu médico ele está te dando um apoio, te dando um suporte. Você operando no exterior, isso se perde, né? Porque ele já está lá fora. E a gente vê relatos na internet de pacientes que operaram e, enfim, tem registros nesses sites de reclamações, né? Que simplesmente voltou do país e manda mensagem e não é respondido, não tem respaldo, entendeu? Então, isso é mais um agravante importante de ser considerado. E é um alerta, né, gente? Porque, na verdade, a gente tem que tomar cuidado até porque é a nossa saúde, não é? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.